Fala, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é segunda-feira, tá uma manhãzinha muito agradável aqui na minha cidade de Sorocaba, tá um dia assim bem chuvoso, né, bem úmido, tá uma garoinha que vem e volta, muito bacana. É um tempo assim, é muito agradável, eu gosto bastante desse tipo de clima, tá? E como prometido no vídeo anterior, eu quero mostrar para vocês hoje uma forma muito simples, utilizando um multímetro simples analógico como esse daqui, como que você faz para identificar os pinos de um transistor, tá? Como que você faz para identificar os pinos de um transistor? Como que se faz para identificar a base? Como que você faz para identificar o coletor e também o emissor? Já que um transistor bipolar de junção comum como esse daqui, ele tem 3 pinos, né? Esse transistor aqui em especial, ele é um BD139. Então, a configuração de pinos desse transistor, né, com esse encapsulamento, é a seguinte, ó. Falando da direita para a esquerda, é base, coletor e emissor, entendeu? Então, base, o pino da direita, coletor, o pino do meio e emissor, o pino da esquerda. Quando você vai fazer um teste com um transistor desse no multímetro, ele se assemelha bastante a esse tipo de configuração, como se você estivesse fazendo um teste com 2 diodos, por exemplo, ó. Nós temos aqui 2 diodos, um N4007, ligados os 2 anodos num ponto em comum. Tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui o catodo de um diodo, aqui é o catodo do outro, e os 2 anodos dos 2 diodos são ligados juntos. É basicamente como se fosse isso daqui, um transistor. Obviamente, isso aqui ele não se comporta, e jamais ele vai se comportar como um transistor, porque embora na leitura ele se assemelha bastante com essa configuração, né? O transistor ele se assemelha bastante com essa configuração, o transistor ele tem uma característica única que eu vou falar daqui a pouquinho a respeito dela. E ele também não funciona por conta do seguinte, porque aqui no caso, né, dessa configuração, os diodos eles são 2 componentes independentes um do outro. Então o que acontece em cima de um componente não vai acontecer com o outro. Tudo o que acontecer com esse diodo não vai influenciar o funcionamento desse daqui. Não tem como, porque são 2 componentes que estão ligados aqui de forma independente. Eles operam de forma independente em relação à sua função, né? O transistor não. O transistor, embora na medição ele tenha mais ou menos a leitura de 2 diodos nessa configuração, o elemento interno dele, que compõe esses 3 pinos aqui, são todos ligados juntos. Então vamos supor, a quantidade de corrente que o transistor vai permitir que passe entre o pino do coletor e emissor ou vice-versa, vai depender exclusivamente do tipo de polarização que você vai colocar na base. Entendeu? Então todo o sinal, toda a corrente que passa de emissor para coletor é completamente influenciada pelo que acontece na base. É assim que funciona o transistor, entendeu? O transistor é utilizado como se fosse um amplificador de sinal. Então vamos supor que você coloque aqui na base, por exemplo, né, se você polarize o transistor de uma forma que na base você tenha um sinal de onda quadrada em determinada amplitude de tensão, a função dele é ampliar essa amplitude de sinal para uma corrente e para uma tensão maior. Então ele dá um ganho de tensão e um ganho de corrente, dependendo da configuração em que ele é montado num circuito. Certo? Ele pode funcionar como um buffer, né, para dar um ganho de corrente, ou como mesmo um amplificador para dar um ganho de tensão. Isso aqui é dessa forma que funciona um transistor bipolar de junção como esse. Tanto é que se a gente for pegar um multímetro, por exemplo, eu geralmente gosto de testar transistores com multímetro analógico na escala de X10. Então eu ponho aqui na escala X10, eu vim aqui nas pontas de prova, eu fecho um curto aqui, né, para o multímetro vir até o final de escala, e eu zero aqui o galvanômetro, né, deixo no 0 aqui certinho, tá, para não ficar encostando lá no final. Então ele fica certinho. O início de escala está aqui no 0 e o fim de escala também, na escala de ohms aqui, está no 0 também, certo? Então vamos lá, na escala de X10, depois eu vou explicar para vocês por que eu utilizo essa escala para testar transistores. Olha só, eu vou medir aqui o transistor colocando a ponta de prova positiva na base do transistor e a negativa nas outras, ó. Então vou segurar o transistor com o dedo, né, para não ficar escorregando aqui. Espero que esteja dando para vocês verem.
Ponta de prova na base, positiva. E a ponta de prova negativa, eu vou testar os outros pinos, ó. Coletor, tá? Ó, não dá nada. Tá vendo? O multímetro nem mexe e tá funcionando, ó. Aqui, de base para coletor, não tenho leitura nenhuma. E de base para emissor também, na escala de X10, não tenho leitura nenhuma. E se eu inverter as pontas? Então vou colocar o negativo na base, aqui ó, e o positivo agora eu vou colocar no emissor, ó lá, onde para a ponta o ponteiro do multímetro, ó. Bem próximo ali do 5, né? Aqui, ó, bem no meio aqui, entre 10 e 5. Ó. Tá vendo? E de base para emissor também tem uma leitura bem semelhante. Aí ó, mesma coisa. Se eu colocar entre coletor e emissor, na escala de X10 também eu não meço nada, ó, não tenho nada. Então, aparentemente, esse transistor está bom, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também como que você identifica um transistor, se ele está bom ou não. Tá bom? Daqui a pouco... Por isso que eu falo, siga no vídeo até o final, que esse vídeo está muito interessante. Vai sanar todas as suas dúvidas com relação a transistor, que é para que quando você fazer uma manutenção, você não caia no erro de achar que um transistor está bom quando ele não está. Tá bom? E agora vamos medir aqui esse diodo, essa configuração de diodo que eu fiz. Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer que esses pinos aqui que não tem ligação com nada, sejam coletor, emissor e base, tá? Ou emissor e coletor e base. Não importa que tipo de pino que são esses dois aqui. O que importa para nós aqui é essa junção aqui dos dois diodos, que nós vamos ter isso aqui como a base. Então vamos pegar a ponta de prova preta do multímetro, colocar aqui então, aqui na junção dos dois, a ponta de prova positiva eu vou colocar aqui no catodo aqui de um dos diodos, ó. Então nós temos uma leitura aqui no ponteiro, né? Ele dá uma deflexionada aqui bem próxima aqui do 5. Agora vamos medir o outro diodo aqui, ó. A mesma coisa. Se eu inverter as pontas de prova, ele vai se comportar exatamente como o transistor, ó. Aqui não vai dar leitura nenhuma e aqui também não vai dar leitura nenhuma. Se eu colocar entre esses dois pinos da extremidade aqui também, ó lá, eu não tenho leitura nenhuma e também não tenho leitura nenhuma. Tá vendo? Ele se assemelha muito, a leitura se assemelha bastante a um transistor. Mas no transistor ocorre um fenômeno interessante que não acontece aqui nesse caso. O transistor ele tem uma pequena fuga de emissor para base e emissor a coletor. O pino do emissor do transistor, ele sempre apresenta uma pequena fuga. Na maioria esmagadora dos transistores, essa fuga ela é detectável. E para você conseguir aferir essa fuga com um multímetro analógico, é necessário que você coloque ele na maior escala, na escala mais sensível que ele tem. Pelo menos aqui nesse modelo de multímetro analógico, a minha escala mais sensível aqui é X10, X10K. Então eu passo o multímetro para essa escala, eu vou zerar novamente aqui o ponteiro do galvanômetro, eu vou deixar ele certinho, vou calibrar aqui, entendeu? Ela é tão sensível que até mesmo se você colocar o dedo aqui, ó, a ponta de prova, o ponteiro do multímetro, ele deflexiona, né? Ele consegue medir aqui a resistência do meu dedo. Ela é bem alta, tá vendo? Então agora nós vamos medir novamente esses diodos aqui, ó, com o multímetro na escala de X10. Então vou colocar a ponta de prova positivo, aonde seria a base do nosso circuito, e a negativa na extremidade de um dos diodos. Olha aqui, ó. Nós não temos nada. E no outro diodo, também, não temos nada. Não dá nada. Obviamente, se eu inverter, eu vou ter alguma leitura, né? Ó, a leitura aqui e leitura aqui. Agora, dessa ponta para outra, no caso, como se fosse aqui, se fosse um emissor e coletor, eu também, ó. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Não dá nada. Não tenho leitura nenhuma, nem inverter nas pontas. Agora, observe que interessante o que acontece com o transistor, tá? Colocar a ponta de prova do multímetro aqui na base do transistor, em relação à leitura inversa, né? Eu estou ligando aqui o transistor de forma invertida. Então, de base para coletor também não posso ter nada, absolutamente nada. Se eu inverter, obviamente, ele vai dar leitura de base para coletor, porque daí eu vou estar ligando, eu vou estar fazendo o teste aqui na condição de diodo, né? Aqui, ó. Olha lá, ele conduz. De um lado, ele não conduz. E agora na escala de X10, entre base e emissor, olha o que acontece com o multímetro. Olha ali, ó. Tá vendo?
o multímetro ele apresenta uma pequena leitura, uma fuga, é uma resistência bem alta mesmo, tá vendo? E de coletor para emissor também, ó. Essa fuga costuma até ser um pouco maior, tá vendo? Então uma forma de você identificar os pinos do transistor é você conseguindo identificar qual pino é o emissor. Porque o pino do emissor é o único pino do transistor que tem essa fuga, se você fizer o teste na condição inversa. Se eu for testar normalmente, então nós sabemos que de base para coletor ele conduz, e base para emissor também conduz. Porém, se eu inverter, o pino do emissor é o único pino que apresenta uma fuga. Tá vendo? Ele apresenta uma fuga no emissor, e do emissor para o coletor também. Ó. Tá vendo só? Isso que é interessante. Então a gente consegue determinar, através desse tipo de leitura, qual que é a base e qual que é o emissor. E obviamente o pino que sobrar vai ser o coletor, né? É muito simples esse tipo de medição. Vou pegar aqui um outro transistor, eu nem sei que transistor que é esse daqui. Vou colocar aqui em cima da bancada, eu vou deixar ele até com a serigrafia virada para baixo e nós vamos testar. Eu não sei qual que é a configuração de pino desse transistor, porque eu também nem sei que transistor que é. Então eu já vou começar logo pelo cantinho aqui, ó. Eu vou começar aqui pelo canto da direita, colocando a ponta de prova do multímetro positivo no pino da direita. E na escala de x10 do multímetro, vou colocar a ponta de prova negativa no meio. Ó, ele deu uma deflexionada, entendeu? Como se fosse mesmo um diodo. Eu vou inverter aqui para ver, vamos ver. Ó, deu uma pequena fuga. Um desses dois pinos aqui, então, é a base, e o outro pino é o emissor. Só que eu não sei qual deles que é. Então eu vou continuar com o pino aqui a ponta de prova positiva do multímetro aqui nesse pino, aqui da direita, e vou medir o terceiro pino. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, não deu nada. Não apresentou nenhum tipo de leitura. Eu vou inverter agora. Ah, olha só. Agora eu sei que esse pino aqui, ele é emissor. Por quê? Porque em relação ao pino do meio, ó, ele deu leitura, e se eu inverter, ele deu fuga. E com relação ao pino da outra extremidade, ó, aqui ele deu fuga, assim como deu na base, ó. Tá vendo? E se eu inverter, ele não dá nada. Então a configuração desse transistor aqui é emissor, base e coletor. Deixa eu ver que transistor que é esse aqui. Vou colocar ele de frente agora. Deixa eu ver aqui. Dura ser cego, não? 2N5551. E é isso mesmo. Ó. É emissor, base e coletor. Certo? E por que eu gosto de medir transistor na escala de x10? Eu já tinha falado para vocês que eu ia explicar por que eu prefiro colocar na escala de x10 ou x100. Porque vamos supor que você esteja aí, você está desconfiado de um transistor. Você mede lá no circuito e o transistor dá uma leitura muito estranha. Aí você prefere arrancar os transistores do circuito, porque muitas vezes outros componentes que estão no circuito, que estão ligados ao transistor, podem influenciar a leitura do componente, né? Então você arranca o transistor fora e vai medir lá. Beleza, então vamos medir aqui base, coletor e emissor. Aí, base, coletor e emissor, invertido. Não deu nada, né? Se o transistor tiver com algum tipo de fuga entre coletor e emissor, se você tiver na escala de x1, você não vai perceber. Porque em x1, a corrente que circula na ponta de prova ela é muito alta. Então você vai lá, beleza, vou colocar aqui em x1, vai. Tá até fraca a bateria aqui. Você coloca em x1, aí você mede lá. Base para coletor, ele deu lá, mediu, ele mexeu o ponteiro. Base para emissor, mexeu o ponteiro. Aí você inverte as pontas de prova, não dá nada. Aí você acha que o transistor tá bom. Só que não tá, porque você não teve condições de perceber o movimento do ponteiro do multímetro, porque ele está na escala de x1, entendeu? Então ele é pouco sensível a algum tipo de fuga que o transistor possa ter. Então eu recomendo que você, sempre que for medir um transistor fora do circuito, coloque o multímetro ou em x100 ou em x10, tá bom? Em x100 é até melhor. É até melhor, você consegue medir direitinho, entendeu? Vamos ver se eu consigo inverter, se eu consigo captar
a fuga entre base e emissor. Eu não consigo perceber a fuga entre base e emissor, que mesmo estando em X100, a corrente que tem aqui é muito forte para essa fuga, entendeu? Então eu recomendo sempre que vocês utilizem a escala X100. Aí você pega e fala assim, ah beleza, então você ensinou a gente a testar um transistor, então se eu medir o transistor na escala de X100, ele conduzir de base para coletor e base e emissor, e se eu inverter, então ele não der nada, significa que o transistor tá bom, né? E vamos supor, se eu pegar e medir lá a fugazinha também aparece lá, então significa que o transistor tá bom. Não, pior que não. Não pode. O transistor ainda pode não tá bom. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Deixa eu só pegar aqui o aparelhinho que eu tenho aqui. Deixa eu só identificar qual deles aqui está apresentando defeito. Aí eu mostro para vocês. Aqui, ó. Eu estou com um transistor aqui, o 2SC945. Inclusive é um transistor de um aparelho que eu fiz manutenção. Eu descobri o defeito dele, tá? A configuração de pino desse transistor aqui, da direita para a esquerda, é base, coletor e emissor, tá? Base, coletor e emissor. Então vamos pegar o multímetro na escala de X100, vou zerar aqui o multímetro, tá? Vou colocar aqui a ponta de prova negativa do multímetro na base, tá? Que é o pino aqui da direita, e a ponta de prova vermelha no pino do meio, que é o coletor, tá aqui, ó. Então, o negócio aqui ele conduziu, né? Agora de base para emissor, olha lá, conduziu também. Vamos ver de emissor para coletor. Ó, aqui no caso ele deu uma fugazinha, lembra que eu falei para você, ó? Ele deu uma fugazinha de emissor para coletor, ó. Eu não tinha reparado isso daqui. Ele deu uma fugazinha de emissor para coletor quando não deveria, na escala de X100. Se eu tivesse em X10, será que eu conseguiria ver essa fuga? Vamos ver. Ó, eu não conseguiria ver essa fuga em X10. Em X1, então, pior ainda. Vamos ver. Tchê, mas de jeito nenhum. Em X10 ainda dá uma mexidinha bem pequenininha. Você quase não consegue perceber. Entendeu? Em X100 você consegue notar. Já dá para notar porque o ponteiro dá uma mexidinha lá. Ó. E se eu inverter aqui, vamos ver. Ó, se eu inverter ele até dá uma conduzida boa. Eu não tinha reparado isso aqui não. Mas pode acontecer o seguinte, de você medir um transistor como esse daqui, por exemplo, e pode ser que ele não dê nenhum tipo de fuga, ele dê tudo certinho. Ele meça como se fosse um transistor bom. Só que tem um detalhe, você coloca ele no circuito e ele não funciona. Por isso que nessas horas é bom você ter um aparelhinho como esse daqui, ó. Aí você pega, encaixa ele aqui, tá? Fecha, você liga ele, você vai dar uma olhadinha no HFE. Olha só. Ele dá aqui os pinos do transistor certinho, entendeu? Ele identifica que o pino 3 é a base, o pino 2 é coletor, o pino 1 é emissor e ele é um transistor NPN. E olha aqui, ó, o HFI dele é 27. 27. Você abre o datasheet do transistor e vê que essa leitura aqui não confere com o datasheet. Aí você pega um outro transistor que também tem no circuito, igualzinho, o C945, você põe aqui. Vai fazer uma comparação. Mesmo transistor, tá? Aí você vai comparar o HFE 156, ó. Olha a diferença. Tá vendo? 156. Por isso que é bom que, por mais que você tenha condições de testar um multímetro através de testar um transistor, melhor dizendo, né? Com um multímetro analógico, é bom também que você tenha uma ferramenta como essa daqui, ó. Eu uso muito isso daqui. Esse daqui, ou esse daqui também, né? No caso, esse aqui é um pouco mais caro porque ele tem mais recursos, né? O Finirze. Mas ele também consegue medir a mesma coisa. Ele é um pouquinho mais caro porque ele conta com osciloscópio também, né? Ele é cheio de... Olha lá, ó. É cheio dos Paranauê, entendeu? Mas é bom. É bom você ter um dispositivo como esse, porque vai ajudar muito você a identificar falhas em componentes que você muitas vezes não imagina que tenha, que não seja, certo? Então é isso, galera. Esse aqui é o vídeo de hoje. Eu não sei se eu consegui explicar o que eu quis explicar para você, tá? Porque às vezes eu tenho uma certa dificuldade em explanar algumas informações aqui, mas eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que vocês tenham entendido essa explicação. Deixa aqui embaixo no campo de comentários o que você achou
dessa explicação, tá bom? E eu vou trazendo depois mais informações a respeito de outros componentes, alguns outros macetes que você pode utilizar em bancada para ajudar você a fazer o diagnóstico de um defeito, tá? Realizar um conserto. Beleza, galera? Então é isso daí, muito obrigado. Não esquece, por favor, de deixar aquele like, tá bom? Deixa aqui o seu comentário, como eu já falei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe também o canal. É muito importante pra gente que você faça isso, tá bom? Obrigadão, muito obrigado, uma boa semana para todos e até o próximo vídeo. Valeu! Consertar o Splash, mas que quanto tá valendo esse novo seu aí, esse 148 GTL? Senhor Orlando, falar bem a verdade, você falar que é novo, o novo não fabrica mais, né, senhor Orlando? Ele está conservado, como novo, não tem um risco, hein? Está conservadíssimo. Eu vendi pro Padilha lá, o Marcelo, vendi por 900 conto, faz pouco tempo. Puta, de fato, o 148 GTL é a fusquinha do Max.